você abre a sua Bíblia no Salmo de número 138. Ultimamente temos caminhado muito pelos Salmos. Tenho me empolgado cada vez mais com os Salmos. Finalizamos o Salmo de número 136. Semana passada pensamos sobre aquela passagem de Herodes, né, tentando matar, na verdade matando todas as crianças. Por ocasião do Natal pensamos sobre essa passagem. E hoje eu queria, junto com você, voltar a um salmo que acho que pode nos ajudar em nosso finalzinho de ano, né? A gente dar graças ao Senhor por essas coisas que Ele nos deu e promete dar-nos ao longo de toda a nossa caminhada, ao longo da caminhada daqueles que são seu povo. Então, Salmo de número 138, está aí meio sofridinho, nosso data show, mas espero que você possa enxergar daí. Graças a Deus por, esse é o tema da minha meditação dessa noite, e eu vou dizer por quais coisas o salmista nos chama a dar graças a Deus, e essas especialmente falarão, espera ao nosso coração, tá? Salmo 138, você achou? Se sim, vamos à leitura. Verso 1. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Ó Deus, uma vez mais te rogamos, ajuda-nos a sermos bem claros no que a tua palavra está dizendo, nessa exposição, que o teu povo veja de maneira nítida aquilo que o próprio autor tensionou e o autor maior que conduziu o menor também tensionou. Que o teu povo esteja atento, porque a edificação passa exatamente por aí, pela compreensão, e que o teu Santo Espírito aplique em nós a tua gloriosa palavra. Para a glória do teu nome, assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por... E a gente vai pensar sobre algumas respostas ou complementos para esse tema. Eu estava pensando nesse texto e eu espero que as graças que daremos por 3 coisinhas que pensaremos hoje sejam uma convicção muito clara da sua vida. Você esteja muito convicto que essas coisas que Deus concede a mim e a você e fará ao longo da nossa caminhada, seja algo que perdure na sua mente, seu coração, ao longo de toda a sua vida. E pensando nisso, certa vez eu li uma história que achei interessante, acho que pode nos ajudar no pensamento dessa passagem. Diz que um homem chegou ao consultório médico e disse o seguinte: doutor, eu quero fazer uma vasectomia. E o médico disse assim: tudo bem, mas sinceramente eu espero que o senhor esteja convicto de que essa é uma decisão muito séria. Eu espero que o senhor tenha conversado com sua esposa, seus filhos, e que isso não é brincadeira, você tem que pensar muito bem nessa realidade. A pergunta é: o senhor já consultou a sua mulher e já consultou os seus filhos? E aquele homem disse exatamente o seguinte: já sim, doutor, os favoráveis venceram por 15-10. Vocês estão meio lento hoje, é? Frio. Queridos, a primeira coisa que eu queria que você pudesse pensar junto comigo nessa noite é que nós devemos dar graças a Deus. Não sei se... Vamos lá. Me ajuda aí. Pronto.
Eu penso que nós deveríamos dar graças a Deus pela sua força. Graças a Deus por sua força. Se não, veja, ele fala isso do verso 1 ao 3, observe. Ele diz assim, verso 1: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Render-te-ei graças, Senhor. Ou em outras versões, você tem exatamente isso aqui. Eu não sei se está dando para você ver bem aí do Data Show, mas em algumas versões diz assim: eu te louvarei, Senhor. Ou seja, render-te-ei graças ou louvarei, elas são muito parecidas aqui, por isso que algumas traduções traduzem como louvarei, outras render-te-ei graças. A minha tradução, que é a ARA, a Almeida Revista Atualizada, ela traduz como render-te-ei graças, ó Senhor. Então ele está decidido aqui a agradecer ao Senhor, ou a louvar ao Senhor, e ele iria fazer isso, com toda a sua força. Por isso que ele diz aí, logo também no início, verso 1, ele diz que fará isso de todo o seu coração, de todo o meu coração, com todo o meu coração. Isso aqui eu penso que é uma tentativa de dizer que ele não daria graças, que ele não louvaria apenas a Deus com os lábios, mas também com a sinceridade do seu coração, porque nós sabemos muito bem que é muito simples nós falarmos determinadas coisas que também não sejam verdades aqui no nosso coração. Nós podemos ser falsos, hipócritas, falar coisas que aqui nós sabemos muito bem que elas não são verdadeiras, não são genuínas. De modo que o que o salmista está tentando nos dizer, que com todo o coração ele faria isso, para deixar bem claro que não eram meras palavras destituídas de sinceridade, mas que eram sinceras, porque o seu coração estava totalmente comprometido em realizar esse algo, seja louvar ou seja agradecer. Então o que ele está tentando nos dizer é que isso aqui não era mera performance, tentando impressionar a Deus, mas de algo sincero que vem do fundo do coração. O povo de Israel e o próprio Davi, esse que escreve o Salmo, passaram por duras situações. Israel, bem como Davi, passaram por momentos de pressões. Eles passaram por lutas e muitas dificuldades. E como alguém já disse, você, Israel, Davi, que é aqui o foco, foram pressionados como um cacho de uvas, e agora era o momento de eles produzirem o seu suco, dar aquilo que as pressões realizaram neles. À medida que eles foram pressionados, o suco, ou a consequência daquelas pressões, seria render graças a Deus, louvar ao Senhor, porque eles sabiam muito bem o que Deus tinha realizado na vida deles. Então o salmista, ele se alegra pelo que o Senhor fizera por ele, e ele fará isso. Olha o que ele diz na parte B do verso 1, vai lá comigo. Ele está dizendo que render-te graças, Senhor, de todo o coração, de todo o meu coração. Aí a parte B é: na presença dos poderosos te cantarei louvores. Isso aqui é muito interessante. Primeiro, é que a palavra para poderosos aqui é uma palavra hebraica chamada, conhecida demais por você, Elohim, que aparece lá em Gênesis capítulo número 1, quando desde no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim. O Elohim aqui é exatamente a palavra para poderosos, que pode significar governantes, juízes, seres divinos, anjos ou deuses. Pode ser uma dessas coisas aqui. E é tanto que a NVI, que é a tradução, né, não está indo aqui não, mas se vocês... eu vou dando toque aí, vocês vão me ajudando, tá? Apontar para lá, né? Pronto. Não sei se dá para ver daí, mas a Nova Versão Internacional, ela já traduz por deuses. Por isso que diz assim, ó: diante dos deuses cantarei louvores a ti. Então, se de fato ele aqui se refere a deuses, ele está dizendo que é deuses aqui, onde ele está louvando diante desses deuses. Ele está dizendo que diante dos deuses ele cantará louvores ao verdadeiro Deus. Diante dos deuses falsos, eu cantarei louvores ao verdadeiro Deus. Ou seja, ele está tendo uma atitude aqui de desprezo,
para com aqueles que de fato devem ser desprezados, os deuses. Ele está aqui zombando dos deuses e demonstrando total apreço e reverência àquele que realmente merece apreço, reverência, louvores. E é essa atitude que ele está tendo aqui. Ele louva ao Senhor que tudo pode e realiza por ele e pelo povo aquilo que eles já haviam experimentado. Coisa esta que os deuses não tinham condições de fazer, nem pelo povo, nem pela pessoa do próprio Davi. Porém, se poderosos aqui, melhor dizendo, se poderosos aqui estivesse referindo a pessoas importantes, autoridades, governantes, juízes, também temos uma lição muito preciosa aqui. E a lição é, primeira, você tem vergonha do seu Deus? Essa é a lição que eu quero extrair. Você mesmo, você tem vergonha do seu Deus? Tipo assim, na escola, fica assim meio que, na faculdade, ou na família, ou no trabalho, você tem vergonha de se denominar um cristão genuíno, um crente em Cristo Jesus? Você não quer que as pessoas nem saibam que você o é. Sabe por quê? Porque talvez você, se eles descobrirem, será duro aguentar o deboche, será duro aguentar as piadas, será duro aguentar as zombarias, será duro aguentar as chacotas. Então, se poderosos aqui se referir a pessoas importantes, olha a beleza disso aqui. Ele está dizendo que ele não fica nem um pouco constrangido ou envergonhado ou inibido em virtude da opinião dos outros. Seja onde for, ele não vai ter dificuldade nenhuma para fazer o que ele quer fazer. Dar graças ou louvar ao Senhor. Pelo contrário, ele seria tão sincero e fervoroso na adoração como se comungassem todos que ali estivessem da mesma fé. Eu não tenho vergonha do meu Deus. É quase isso que Davi está dizendo aqui. Eu não tenho vergonha alguma se eu estiver na minha família. Eu não tenho vergonha alguma se eu estiver no trabalho. Eu não tenho inibição alguma se eu estiver na minha faculdade. Pouco importa o que vão falar de mim. Ou dizer uma canção antiga, né? Não importa o que vão falar de mim, estou nem aí, eu quero é Deus. É essa concepção, eu não tenho vergonha alguma do Deus que eu sirvo, daquele que eu amo, seja onde for. Isso porque tem uma passagem muito interessante lá de Mateus, não sei se você já leu, mas Mateus capítulo 10, verso 32 a 33 diz assim, olha que passagem forte sobre isso. Ele diz assim, ó: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Via de regra, esse texto é aplicado para aqueles momentos de apelo. Tem pessoas que dizem assim, olha, você quer aceitar Jesus? Levante uma de suas mãos, tal, aí levante. Olha, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Fato, algumas pessoas aplicam assim, mas a concepção do texto é exatamente de negar a Cristo no sentido de ter vergonha de assumir que é dele. Então, juntando com o Salmo de número 138, a perspectiva que nós temos é que Davi está dizendo, não negue a Cristo e ele assim não negará. Quando você assume isso, seja onde for, independente das consequências que você pode ter, ele também haverá de recebê-lo, independente das consequências que terá. Ele me recebe, seja diante de quem ou onde for. Eu sou dele e não tenho constrangimento algum de assumir isso onde quer que eu esteja. Essa é a primeira coisa. Em seguida ele apresenta motivos para o louvor ou para a gratidão, né? Olha o que ele diz, verso 2, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Olha que coisa interessante, é o verso número 2, a parte inicial, deixa eu estratificar isso aqui. Ele diz assim, ó, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome.
Provavelmente essa expressão templo aqui é uma referência ao tabernáculo. Quem está mais familiarizado com o Antigo Testamento sabe que o templo foi algo que ocorreu posterior. E antes do templo havia o chamado tabernáculo. É tanto que a palavra templo aqui, ela pode ser traduzida por tenda, barraca, santuário. E era nessa tenda chamada tabernáculo, posteriormente o templo, lá ficava a chamada Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Eu penso que a gente tem pelo menos algumas coisas interessantes aqui nesse verso número 2. Primeira delas é que ele estava agradecendo ou louvando a Deus aonde? Me acompanha, eu sei que você está quase que distante, conecta aqui de novo. Onde é que ele está aqui louvando ou agradecendo a Deus? Onde é que ele está aqui? Você está aqui? No templo ele está agradecendo. Veja, ele estava no templo com um coração agradecido e ele queria expressar isso de maneira pública. Ele queria expressar publicamente a sua gratidão a Deus. Então o que ele está tentando me dizer e lhe dizer? É que esse é o local de expressar gratidão ao Senhor, não é em casa, é no templo. É no local onde Deus se revela e recebe a nossa adoração. É lá que eu preciso expressar a minha gratidão a Ele, meu louvor a Ele. Segunda coisa que eu penso que é interessante a gente pensar, é que ele adoraria a Deus à maneira do próprio Deus. Isso é fundamental aqui no que ele está dizendo. Presta atenção. O Senhor Deus havia estabelecido um centro de unidade, um lugar de sacrifício, uma casa para sua morada. Esse era o templo. Enquanto o templo não vinha, era o tabernáculo, a tenda, a barraca. E Davi aceitou a maneira ordenada por Deus, e Deus ordenou isso por revelação. Deus revelou que deveria ser adorado naquele lugar. Portanto, o que ele está tentando mostrar a mim e a você é que ele adora a Deus da forma que Deus prescreve. Não somente devemos adorar o Deus verdadeiro, mas fazer isso da maneira indicada por Ele. Já viu gente que diz assim: ô pastor, cá para nós, o culto está meio morgado, está meio xoxo, vamos dar uma sacudida aqui, Já viu gente assim? Vamos dar um negócio mais atrativo, as pessoas fiquem empolgadas. A pergunta é: Deus estabeleceu que fosse assim ou não? O culto não deve ser conforme lhe agrada, é conforme Ele estabeleceu. É da forma que Ele prescreveu. Se a gente gosta ou não, aí é outra história. Mas veja, ele está dizendo, é no templo conforme Ele prescreve que nós devemos adorá-lo. E aí já mostra uma perspectiva, um conceito de culto deturpado. Porque o culto não é para mim, para você, o culto é para Deus. Nós estamos aqui não é assistindo um culto, nós estamos prestando um culto a Deus. Da forma como Ele estabeleceu, com orações, com cânticos, com pregação, com ações de graças, com intercessão, com contribuição. Essa é a forma que Deus estabeleceu, é assim que nós o cultuamos. Então é isso que ele está também tentando nos dizer. Terceira coisa que eu acho que é importante aqui ele fala, ou deixa entre linhas, é que só os sacerdotes entravam no tabernáculo. Lembra disso? Só aqueles que foram chamados por Deus, digamos que os pastores da época do Antigo Testamento, só eles tinham acesso ao chamado tabernáculo, o templo. O mais próximo que o povo ficava, ou que fazia, era adorar no chamado átrio exterior, digamos que lá na rua. O sacrifício acontecendo aqui, o sacerdote dentro do templo, e lá fora, no chamado átrio exterior, é que o povo tinha a possibilidade de ficar, ou em algum lugar em direção ao templo. Eu lembro que isso aqui foi uma das grandes bênçãos que a Reforma Protestante trouxe, a saber, ela resgatou a maravilhosa doutrina do sacerdócio universal dos cristãos. É que todos têm acesso a Deus, e não somente alguns.
vocacionados. É tanto que isso aqui veio desse texto, ó, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes e Cristo é o nosso templo e Ele é o mediador entre nós e Deus. A relação ou o culto que nós oferecemos aqui é mediado por Jesus, sem o qual Deus não recebe. Louvaremos o Senhor e Ele nos ouvirá. Por quê? Porque o culto é mediado pelo nosso Redentor Jesus Cristo. Não há adoração aceitável, exceto se não for por meio dele. Se não for por meio de Cristo, não há adoração aceitável ao próprio Deus. Ele ainda diz, veja, parte B do verso 2, olha o que ele diz: e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Louvar o nome de Deus é uma referência ao caráter de Deus, à pessoa de Deus. Então louvaremos pela sua misericórdia, que também pode ser traduzida por bondade, talvez na sua Bíblia esteja bondade, benignidade, e ele diz que louvaremos pela sua verdade. E você sabe tanto quanto eu que nos tempos atuais o nome do Senhor é atacado nesses dois pontos. Você sabe muito bem que inúmeras pessoas atacam a bondade e a verdade de Deus, especialmente quando acontece uma tragédia. Pessoas dizem: olha, Deus é tão bom, olha o que está acontecendo, Deus é tão bom, olha a fome, Deus é tão bom, olha os assassinatos, Deus é tão bom. Em momento algum se responsabiliza a maldade do homem. O homem não é responsável por coisa alguma. Está quase igual a meu filho nessa semana. Nós fomos surpreendidos, deixamos ele na casa da minha sogra e de repente ele chegou em casa com um buraco aqui. O que foi isso? Disse que ele chegou no quarto do tio, pegou a maquininha de barba do tio e fez zzz. E aí o tio grita do quarto. Foi quando ele parou na operação careca. Quando o tio grita e vai lá reclamar, ele disse: a culpa foi de titio que deixou a porta aberta. Alguns duvidam da bondade de Deus, mas em momento algum se responsabilizam pela maldade que criam. Alguns duvidam, por exemplo, da inspiração da Bíblia, que é a questão da verdade que o verso número 2 nos traz. Alguns duvidam, outros zombam, outros censuram, alguns atacam, outros desprezam. Os porcos continuam a pisar nas pérolas, mas apesar disto, as pérolas continuam pérolas e ainda brilharão. Meus irmãos, se você lembrar bem, onde nós encontramos o ápice, o clímax da misericórdia, bondade e verdade de Deus, onde é que nós encontramos? E a resposta está lá em João capítulo 1, verso 14, que diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, misericórdia, bondade e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É em Jesus que nós vemos o ápice da graça, misericórdia e bondade e da verdade. Mas não apenas isso, jogue seus olhos para o finalzinho do verso 2. Veja o que ele diz, parte final do verso 2. Ele diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste, isso é, exaltaste, engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ele está dizendo uma coisa muito simples aqui, é que no pedestal mais elevado se encontra o nome de Deus, isto é, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, está no pedestal mais elevado. E a verdade de Deus, ambos se encontram nos pedestais mais elevados. E em certo sentido, o Senhor coloca o seu próprio nome, a saber, e aí lembra dos atributos de Deus, a sua sabedoria, o seu poder, o seu amor, a sua onisciência e todo
todos os outros atributos para cumprir a sua palavra. O caráter, o nome de Deus corrobora para que a sua palavra esteja também junto com ela em patamares elevados, para que as suas promessas sejam cumpridas, porque aquilo que a boca do Senhor diz, o seu braço é capaz de fazer. É por isso que Jesus fala de forma tão enfática, lá em Mateus capítulo 24, verso número 35, dizendo assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque Ele elevou ao máximo a sua palavra, magnificaste, exaltaste. E é por isso que ao longo de milênios, depois de tantas críticas, especialmente no século passado, século retrasado, muitas críticas, muitos estudos, muitas coisas, acusações da Escritura Sagrada de que ela que ela tem erros, que ela tem problemas, ao longo de todo esse tempo nunca destruíram, nunca conseguiram de fato constatar que ela é falha. Sabe por quê? Porque Ele magnificou a sua palavra. É tanto que o pessoal chamado da crítica textual, que é uma turma que pega os manuscritos da Bíblia e eles colocam um ao lado do outro e vai fazendo comparações para perceber onde se encontram os erros. E muito dessa turma, no ano, se eu não me engano, de 1949, quando no Mar Morto, ali naquela região, fora encontrado uma quantidade absurda de manuscritos antigos e que estavam dentro de vasos de barro. Um pastor perdeu uma ovelha e aí ele foi atrás da ovelha. Conta que para você descobrir uma ovelha, achá-la, você pega pedras e vai jogando. Porque quando fizer um barulho, a ovelha faz bé, aí você sabe, está ali. Então ele foi fazendo isso, e quando jogou uma das pedras, fez pof, pegou num pote, quebrou. Ali ele descobriu, existiam inúmeros manuscritos. Um destes manuscritos era acerca do livro de Isaías que nós temos. Sabe qual foi a surpresa? Para nós, nenhuma. Para eles, uma bomba atômica. O que eles descobriram é exatamente o que você tem na sua Bíblia. Exatamente o que tem lá. Sabe por quê? Porque Deus magnificou a sua palavra. Meus irmãos, como ele fala aqui em magnificar, elevar o nome e a palavra, eu penso que há, como alguém já disse, manifestações mais elevadas e mais claras dele mesmo, do seu ser, da sua perfeição, dos seus propósitos em sua palavra. Preste atenção nisso, eu acho que isso é um ponto interessantíssimo aqui da nossa meditação. Deus coloca na sua palavra exatamente manifestações mais elevadas do seu ser, das suas perfeições, dos seus propósitos, do que em qualquer uma de suas obras, ou do que qualquer uma de suas obras possa revelar. E eu me refiro a toda a criação. Por exemplo, há muitos pontos em relação a Deus, do maior interesse para a humanidade, sobre as quais as revelações, por exemplo, da ciência, não lançaram nenhuma luz sobre essas coisas. É importante que o homem conheça muitas coisas que não se aprende na universidade. Você não vai estudar sobre essas coisas lá na academia. Há consolações que o homem necessita em um mundo de dificuldades que não podem ser encontradas na natureza. Há especialmente um conhecimento de como o pecado pode ser perdoado, a alma pode ser salva, que nunca poderá ser revelado, por exemplo, pelo tubo de ensaio. Você não vai descobrir sobre essas coisas lá. Você não vai descobrir sobre essas coisas no telescópio ou no microscópio. Então, para estas coisas, elas precisam ser aprendidas, e isto deverá ser feito por meio da revelação, palavra de Deus. E elas têm mais importância para o homem como um viajante para o outro mundo do que todo o aprendizado que ele tem adquirido ao longo do tempo, seja na escola ou seja na faculdade. Por mais valioso que esses conhecimentos possam ser para a nossa vida, na palavra brilha toda a glória da divindade. Por isso ele está dizendo assim, na palavra, o nome e a palavra, eles são exaltados, porque toda a glória da divindade está expressa lá. Todavia, vale destacar algo como alguém falou outrora: se Deus desejar, Ele poderá fazer mais mundos como esse que nós vivemos, mas Deus não poderá fazer
outra verdade. E sabe qual é a implicação disso? Sabendo disto, Satanás coloca todas as suas artimanhas para deturpar o quê? A palavra. É por isso que há tanta deturpação da palavra, da verdade de Deus, porque a palavra de Deus é o espelho em que vemos o próprio Deus. Logo, se ela estiver danificada ou embaçada, afetará a forma como nós enxergamos o próprio Deus, deturpará o conhecimento que nós temos dele, e é por isso que nós precisamos ter muito zelo pela palavra. Presta atenção numa coisa: por mais que a bondade e misericórdia divina nos revele, a nossa insensibilidade é tal que essa bondade nunca penetrará a nossa mente, a menos que primeiramente a palavra tenha vindo a nós. Ela vem a nós, ela comunica essas verdades preciosas e abraçamos aquilo que ela diz. E é mais uma vez mostrado como isso é elevado, porque nós contemplamos essa glória. O verso número 3 vai dizer isso, por isso já chama a sua atenção para lá. Ele diz assim, ó: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentasse a força de minha alma. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma prova é tão convincente como a da experiência. Não é verdade? Ninguém duvida do poder da oração depois de ter recebido uma resposta de paz em meio à súplica que fez. Ninguém duvida dessa realidade. É uma marca distinta do Deus vivo e verdadeiro o fato de que Ele ouve os apelos do seu povo e os responde, ao contrário dos deuses que Ele estava falando no verso número 1, que eles não ouvem nem tampouco respondem às suas orações. A resposta veio, olha que coisa linda, no mesmo dia em que o clamor acendeu. O texto diz que no dia em que eu clamei, tu me acudiste. Ou seja, essa é a rapidez com que a oração sobe ao céu e com que a misericórdia desce à terra. É rápido. Se Deus assim quiser, é hoje mesmo. Parte B do verso 3, olha o que ele diz: tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Isso aqui é muito especial e muito interessante, presta atenção nisso. Ao mesmo tempo, isso aqui é super complexo em meio aos nossos dramas. Certamente você já desfrutou disso aqui. Presta atenção se não é verdade. Sabe aquelas situações em que nada muda nelas? Aquela circunstância que você está vivendo, talvez você esteja até vivendo uma delas hoje. Aquela situação em que nada muda, continua da mesma forma, mas mudou aqui dentro. Você já viveu esse tipo de coisa? Está um caos lá fora. Está uma loucura lá fora. Aquele drama que nos persegue, que está, nos afligindo o tempo todo, está lá. Mas mudou aqui dentro. A situação continua a mesma lá fora, mas algo aqui dentro mudou. Recebemos uma força que não sabemos explicar. Se o peso ou a dor não for removida, preste atenção nisso, nos fora dada ou nos será dada força para suportar a dor que estamos levando. Pode até não ser o melhor aos nossos olhos. Por que o que é melhor aos nossos olhos? Óbvio, é que a dor vai embora. É que a gente nem se liberte desse peso. É que a gente já não vive em si mais essa angústia. Por quê? Porque a gente quer que a provação chegue logo ao seu fim. Todavia, Deus pode estar trabalhando inúmeras coisas sem tirar o espinho da nossa carne. Doces são os usos das adversidades em nossas vidas. Mas nunca desacredite disso, que o Senhor pode tornar corajoso aquele que treme. Que o Senhor pode tornar saudável aquele que está enfermo. Que o Senhor pode deixar animado aquele que está cansado. A pergunta é, o que é essa força espiritual que o verso 3 está tentando nos dizer? O que é isso aqui? Eu penso que é uma obra do Espírito de Deus que capacita o indivíduo a fazer e sofrer o que Deus lhe ordenar, sem desfalecer, nem tampouco retroceder. É por isso que a NVI, mais uma vez, eu acho legal a tradução dela, que ela traduz assim, ó: deste-me força e coragem. É uma tradução muito interessante essa daqui. Alguns manuscritos antigos literalmente diz assim, ó: fortaleceu-me fortemente. A redundância é de propósito, fortaleceu-me fortemente. Você sabe
que sempre damos a um amigo doente total liberdade, permissão, para que se ele precisar, ele nos chame à meia-noite, sem qualquer cerimônia. É assim que Deus faz conosco. Ele está à disposição, à meia, à inteira noite, quando você desejar chamar, para nos socorrer, para lhe socorrer. O que é que você faz? Só ore. Olha que texto fantástico, eu amo essa passagem. Paulo estava vivenciando dramas, estava no fim da vida, Karine, já estava morrendo, estava preso, Micheline, e de repente ele diz assim: eu passei por isso, teve um cara que me perseguiu e me causou muitos males, e ele disse que foi abandonado pelas pessoas e ele se encontrava preso, mas observe, no fim da vida ele diz isso aqui, ó, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a expressão do Salmo de número 138, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Aí ele diz: e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele sabe muito bem que se não fosse Sara, a força de Deus assistindo-lhe ao longo de sua vida, Thaís, ele jamais conseguiria chegar até o fim. A lição de número 2 é exatamente essa. Você deseja ter a sua alma fortalecida para a obra que tem em vista, seja qual for, para o resto de sua vida, você precisa lembrar de alguma coisa, uma coisa chamada oração. O que o salmista fez foi orar, o que Paulo fez foi a mesma coisa. A pergunta é: quanto tempo você tem dedicado à oração? Você quer suportar as dores e as dificuldades, os dramas, as mais variadas situações? Você tem pego a via correta? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Segunda coisa pela qual nós devemos dar graças a Deus. Primeira é por sua força. Ele tem nos dado força ao longo dessa caminhada. Segundo lugar, nós devemos dar graças a Deus por seus caminhos. Se não, vejamos, eu estou falando do verso 4, me acompanhe lá, verso de número 4, ele diz assim, ó: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Normalmente os reis, eles têm pouco interesse a ouvir a palavra de Deus, porque muitos deles, na verdade, se sentiam, eram deuses. Mas o rei Davi, ele se sente seguro de que se eles ouvirem a palavra de Deus, eles sem dúvida alguma darão graças a Deus. Deixa eu destacar 4 coisas interessantes aqui. A primeira delas é que ricos e pobres, poderosos e fracos, famosos e desconhecidos, todos precisam de Deus. Aqui nós temos um rei, e o rei está dizendo assim: nós precisamos do Senhor. Verso número 4, render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis. Seja você poderoso ou não, seja você famoso ou desconhecido, seja você rico ou pobre, você precisa de Deus. Segunda coisa que esse texto nos mostra é que o caminho da conversão para os reis é o mesmo que para os plebeus, né? É o mesmo. O caminho de salvação para os reis é o mesmo que foi o nosso, é pela fé. Para eles também é pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que ele diz: render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem os seus caminhos. Terceira coisa, existe um chamado missionário aqui evangelístico. Eu queria que você guardasse isso no coração e todo chamado evangelístico você pudesse se envolver. Como por exemplo, nossa turma aí está indo lá para Feira Nova em Pernambuco. Que nós tenhamos compromisso ou comprometimento de sempre estar apoiando as causas evangelísticas e missionárias. Um Deus assim pelo qual Davi está aqui discorrendo, ele não pode ficar oculto, ele deve ser divulgado, ele deve tornar-se conhecido. Quarta e última coisa no verso número 4, é que Davi, o rei, se preocupou com as almas dos reis, e seria prudente que cada homem cuidasse primeiramente daqueles que são da sua própria ordem. Ele está dizendo o que a gente estava pensando aqui no grupo de homens hoje, que
Quem foi hoje o nosso estudo foi C.S. Lewis. Estávamos estudando com C.S. Lewis hoje, a vida de C.S. Lewis. E aí vimos que o Tolkien, aquele mesmo, o Senhor dos Anéis, que você talvez já leu, foi um grande amigo de C.S. Lewis. E foi o Tolkien que foi um grande instrumento de Deus para a transformação, para a conversão do grande C.S. Lewis. Eles eram escritores, eles eram familiarizados com a literatura e eles se tornaram grandes amigos. E Tolkien foi um grande instrumento do céu para a vida do grande C.S. Lewis. O Senhor dos Anéis, né? Sendo um grande instrumento para a vida do C.S. Lewis. O que a gente está tentando dizer aqui? Qual é a sua profissão? Qual é a sua vocação? Com quem você tem afinidades? Pode ser lá, exatamente o local onde Deus vai usá-lo. Você é o quê? Advogado? Você deve ter muitos amigos advogados. Você é policial? Certamente você está se deparando com eles. Você é o quê? Talvez seja lá o lugar onde Deus irá usá-lo grandemente. É lá que você não deve se envergonhar do Deus que você serve. Verso número 5, porque se eles entenderem bem as palavras, veja o que diz verso 5: cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Escute isso. Um homem que conhece verdadeiramente os caminhos do Senhor, ele encontrará abundantes motivos para cantar os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor aqui, leia-se instruções do Senhor, Emerson. Ele está falando aqui sobre os mandamentos do Senhor, que Ele nos transmite em sua palavra, como Ele disse no verso número 2, a fim de guiar eu e você. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é aprendendo, conhecendo sobre os caminhos do Senhor. Para quê? Para que eu e você sejamos instruídos, para que eu e você sejamos guiados, para que os filhos de Deus sejam dirigidos, seus passos sejam dirigidos da maneira adequada, bem como as experiências com Ele ao longo da vida, nós haveremos de desfrutar, trilhando esses caminhos aqui que Ele mesmo estabeleceu. Nós não só haveremos de ter os passos dirigidos, mas teremos experiências grandiosas aqui com Ele. E aqui eu penso que nós temos na verdade uma coisa linda que esse texto nos mostra. Presta atenção nisso, para mim é uma das cerejinhas do bolo, da torta do Salmo 138. E a cereja é a seguinte: é que a experiência que Davi teve dos caminhos do Senhor, presta atenção nisso, fez com que ele enxergasse a glória do Senhor. Não é isso que diz o verso 5? Ele diz, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Deixa eu dizer para você, são os caminhos do Senhor que farão vocês verem a glória do Senhor. É trilhando pelo caminho dele que veremos as belezas da paisagem que ele mesmo pôs acerca de si mesmo para que apreciemos. Nos caminhos do Senhor é que veremos a glória do Senhor. E aí, verso número 6, ele mostra uma característica desses que percorrerão ou que percorrem os caminhos do Senhor. Veja qual é? Verso 6, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Aqui a palavra excelso significa estar alto, estar nas alturas, ser elevado, ser exaltado. Então o que ele está dizendo, olha que coisa fantástica, que isso a gente canta naquela música Tu És Soberano, né? Embora ele seja esse ser excelente, excepcional, admirável, assombroso, espantoso, estupendo, formidável, magnífico, maravilhoso, sublime, contudo, aí ele diz, parte B, o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos ele conhece de longe. Não tem aquela canção que a gente canta? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, excelso. Aí ele diz, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Aí ele diz, e apesar desta glória que tens,
tu te importas comigo também. Ele, apesar de, se importa com gente como a gente. E aqui é uma citação, não porque é anacrônico aqui, porque Provérbios vem depois, mas basicamente de 2 textos das Escrituras. Provérbios 3:34 diz assim: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4 verso 6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer trilhar os caminhos dele? Venha bem humilde, tá? Com o rabinho entre as pernas, com aqueles cachorrinhos, né? Humildade. Porque aqueles que são soberbos e que não querem se dobrar, Deus está escarnecendo desse tipo de gente. Venha humilde, reconhecendo a sua limitação, a sua pequenez, a sua finitude diante daquele que é excelso. A estes ele acolhe, aos soberbos ele nem perto chega. E olha que coisa interessante é isso que ele faz. O extraordinário de tudo isso é que, apesar da sua supremacia, como nós falamos, ele é tão acessível desde que a pessoa se aproxime dele. Sabe como? Com humildade. Não chegue dando carteirada a Deus, em Deus. Tem gente que quase faz um favor a Deus, né, em aceitá-lo ou confessá-lo como Senhor. Olha, eu até vou agora me relacionar com Deus. Agora eu vou logo dizendo, né? Se a coisa não melhorar, não quero nem saber. Na verdade é Deus que faz um favor aceitar você. É o inverso, não muda a história. Chegue humilde, que Ele aceita você. Mas humilde mesmo, tá? E o que é interessante aqui? É que vemos um exemplo muito claro desse versículo numa parábola que aparece lá em Lucas capítulo 18. Não precisa você abrir, mas você lembra muito bem dela. É a parábola do fariseu e o publicano. O fariseu chega no templo e diz assim: olha, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou igual a esse publicano. Aí começa a meter o pau no publicano. Aí o texto diz que o publicano diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu sou uma desgraça, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o texto conclui dizendo assim: você acha quem voltou justificado para casa? O publicano, que se humilhou, chegou humilde diante de Deus. O que é interessante aqui, irmãos, é que atentar, a palavra atentar aqui no verso número 6, o Senhor é excelso, contudo atenta. A palavra atenta aqui, atentar, ela significa observar, dar atenção. Ou seja, nós temos na verdade um trocadilho aqui, pois ao agir assim com o humilde, é como se Deus, Ele estivesse bem próximo deles, cuidando e dando-lhes a atenção necessária, ao contrário dos soberbos. Aqui é um trocadilho que Ele faz. Os humildes, eu estou bem perto cuidando de vocês, dando a atenção que vocês precisam. Só que os soberbos eu estou bem distante. Nem contem comigo. Já vimos 2 coisas. Que nós devemos dar graças a Deus, primeiro por sua força. Verso 1 a 3. Segundo, nós devemos dar graças a Deus por seus caminhos. E em terceiro lugar, nós devemos dar graças a Deus por não desamparar-nos. Veja verso 7, e a gente já está caminhando para fechar. Verso 7 ele diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Ainda que em muitas ocasiões Deus pareça estar distante, é assim ou não que a gente às vezes se sente, né? A gente é como se Deus estivesse em todos os lugares, menos perto de mim. Às vezes a gente sente assim, que Deus está meio distante. Inúmeras vezes, apesar de nos sentirmos assim, inúmeras vezes, olha o que diz o texto, verso número 7, tu me refazes a vida. Leia-se, Ele preserva a minha vida. Ele nos concede vida quando parece mais que nós estamos mortos. Lembra das situações que você está destruído, que você está um caco, que você está um lixo, como às vezes a gente usa essa expressão, né? Quando a gente está arrasado no chão, Ele está refazendo muitas vezes. Você já teve aquela experiência que você amanheceu o dia, né? Você é outra pessoa. Às vezes nada mudou,
mas é como se Deus refizesse ou desse-nos nova vida. É como se Deus nos refizesse a vida. Com que frequência, irmãos, o Senhor nos vivifica em meio às nossas angústias? Quantas vezes isso já aconteceu em sua vida quando você estava esmorecido, para baixo, arrasado? Agora, note de onde vem a confiança e esperança do salmista para isso, para refazer a vida. Veja a parte B do verso 7, porque ele diz: estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Olha que coisa interessante, a mão de Deus estava sempre estendida para ajudá-lo. É exatamente corroborando com o que diz o verso número 5, quando ele fala, ou melhor, dos 6, quando ele fala dos humildes, né? Que ele está perto dos humildes. A mão do Senhor está sempre estendida para os humildes do verso número 6, aquela mão que ele bem sabia ser invencível e vitoriosa sobre todo o inimigo. Mão aqui nesse caso significa poder e a capacidade de usar esse poder em prol de. É exatamente isso aqui, a mão. O salmista sabe que tem sido protegido por Deus em meio aos seus perigos, estando a mão de Deus voltada sobre ele com poder. Agora escute isso que ele está tentando me dizer a você. Eu acho que é isso aqui. Essa mesma mão se volta contra os seus inimigos. A mão que abençoa é a mão do juízo também. A mão da graça é a mesma mão da justiça. Se a resiliência ou a força interior que foi concedida lá no verso 3, lembra, verso número 3? E alentaste a força da minha alma. Essa resiliência aqui, a força interior concedida segundo o versículo 3, foi a primeira parte da ajuda que eu e você recebemos da parte de Deus. Escute, não foi a última. Olha que coisa linda isso aqui. Eu recebi força de Deus, verso 3, mas não foi a única coisa que Deus fez por mim. Por quê? Porque o verso 7 mostra que Ele tem controle sobre a batalha que eu estou enfrentando. Tanto como refazendo a vida, como dando ânimo àqueles que estão abatidos, como aquele que é mais forte do que o inimigo que eu estou enfrentando. Escute, Ele me dá força para enfrentar a luta, e ao mesmo tempo Ele está lutando comigo. Olha que coisa linda. Me dá força para enfrentar, e ao mesmo tempo Ele está comigo, com a sua mão poderosa, contra os inimigos. Isso nos exibe algo muito especial aqui, irmãos. Eu não sei se isso mexe com você, mas comigo sempre mexe. Os nossos adversários caem quando o Senhor vem contra eles. A sua ira logo extingue a ira dos nossos adversários. A sua mão paralisa a mão deles. Os adversários podem ser muitos, os adversários podem ser perversos, os adversários podem ser poderosos, mas o nosso glorioso defensor somente precisa estender a sua mão, e os nossos adversários, eles haverão de desaparecer. Quais são os céus? Nunca esqueça disso. Verso 3, Ele dá força a você. É por isso que você ainda está aqui enfrentando tudo isso. Outro, não é a última ajuda que Ele te deu. Ele está na luta com sua mão estendida sobre nós. Escute, porque é isso que eu penso que é importantíssimo destacar e ficar aqui bem guardado. Porque a ajuda de Deus é uma realidade tão concreta na vida do crente que ele não perde a confiança mesmo nas horas difíceis da vida. A ajuda de Deus é uma realidade tão concreta na vida do cristão que ele não perde a confiança mesmo nas horas mais difíceis. E o verso de número 7 demonstra algo interessante para nós. Alguém já disse que são as grandes tempestades que revelam esplêndidos marinheiros. Você sabe tanto quanto eu que é um processo complicado que se mostra o talento de um bom advogado. Sendo assim, escute isso, e eu quero que isso entre como uma flecha no seu coração. Sendo assim, nas tribulações complexas da nossa vida, se evidenciará o poder,
a sabedoria, a bondade, a graça, a misericórdia e a habilidade do nosso Deus. São as duras e complexas situações da vida que enfrentamos. Evidenciará a sabedoria, o poder, a graça, a misericórdia do nosso Deus. Você já saiu de uma situação complexa da vida? Como é que você saiu? Você sai louco por Deus. Ah, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Se você saiu de uma situação de enfermidade, estava com o pé na cova, quando você sai, lembra como é? Oh, Senhor, você sai maravilhado. Por quê? Porque naquela situação se evidenciou o quê? A graça, a misericórdia, a sabedoria, o poder do seu Deus. Escute, por isso que ele pode dizer, verso 7, se ando em meio à tribulação, a tua destra me salva. Final do verso 7. É por isso que ele pode dizer, se ando em meio à tribulação, a tua destra me salva. Por fim, verso 8, ele diz assim, o que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Primeira parte, o que a mim me concerne o Senhor levará a bom termos. Em outras palavras, significa isso aqui, ó. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Qualquer coisa que precise ser feita, Deus fará. O que for mais necessário para mim, e Ele sabe o que é melhor para mim, como ninguém, melhor do que eu mesmo, Ele haverá de fazer. Ou, como ele diz aqui, levará a bom termo. Isso aqui se refere, levará a bom termo, se refere à obra do Senhor na vida de Davi. E aí aplique isso à sua vida. Se refere à sua obra na sua e na minha vida. Ele cumprirá o seu propósito. E apresenta, ou é apresentada na continuidade aqui, ao final já do verso, meio ali do verso número 8, parte B, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Em outras traduções, como a NVI diz assim, ó, teu amor permanece para sempre. A compaixão de Deus sobre você e sobre mim é para sempre. Com o seu povo, né? A gente já viu sobre isso. E por fim o salmista faz um pedido à misericórdia de Deus. Olha o final do verso 8 e a gente encerra. Ele diz assim, ó, não desampares as obras das tuas mãos. Se eu dizer uma coisa para você, é impossível que Deus abandone a sua obra. Eu e você abandonamos, né? Talvez você já está planejando aqui inúmeras coisas para 2022, né? Você diz assim, olha, já estou com um plano de leitura da Bíblia anual lá, impresso, só para marcar o xizinho lá na leitura, né? Você tem planos, você se envolve em uma obra, mas você deixa pelo caminho. O salmista, sabendo disso, ora com confiança para que Deus continue a sua obra em nós. E sabe por que eu e você desistimos das obras que nós nos envolvemos? Nós desistimos por inconstâncias, por incapacidade. Eu e você desistimos por causa de impotência, por falta de recursos, por incompetência muitas vezes nossas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Porém, com Deus não acontece isso, porque Deus não sofre de impotência, falta de recursos, incompetência, inconstância, incapacidade. E é por isso que Ele não abandonará a obra das suas mãos. Porque Ele operou tantas coisas em nós, se Ele pretende desistir depois, Ele não vai fazer isso. Mais adiante, o Novo Testamento diz assim, ó, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É aqui que reside a minha e a sua confiança. Sabe aonde? Na obra dele. A confiança nossa de que o negócio vai dar certo, que ele vai continuar, ou que a gente vai chegar até o fim, é porque ele prometeu que não abandonaria a obra das suas mãos, senão você estava ferrado. Estávamos conversando exatamente isso
Na vida do C.S. Lewis, no fim de sua vida, ele deu uma chacoalhada, assim, uma balançada na fé. Mas terminou bem. Nós precisamos estar confiantes de que Deus vai completar. Portanto, o versículo de número 8 é um convite a olharmos para além do cenário imediato e olhar para o produto final que Deus, por certo, Ele tem em mente na vida de cada um de nós, completar a obra que Ele começou. Para Davi, duramente oprimido e ameaçado, estas palavras chegaram como um pote de mel para alguém que estava tão aflito, que era o caso de Davi. Ele está convencido de que pode encarar o futuro com confiança. E deixa eu dizer isso para você também. Você pode estar convencido que pode sim, seu Pedro Hamilton, Dona Zélia, enfrentar o futuro com muita confiança. Certa vez, alguém orou assim: considere as feridas das tuas mãos, Senhor, e não desampares as obras das tuas mãos. Sabe quem orou assim? A rainha Elizabeth. Considere as feridas das tuas mãos, tu morrestes por mim, não desampare as obras das tuas mãos. Conta que Lutero tinha uma oração muito parecida. Lutero dizia assim, confirma, ó Deus, em nós o que fizeste, e aperfeiçoa a obra que iniciaste em nós, para a tua glória, que assim seja. Lição de número 3 e última: a nossa confiança não faz com que vivamos sem oração, mas nos encoraja a orar ainda mais. Eu sei que Ele não vai desamparar a obra de nossas mãos. E o que é que eu faço? Eu oro, baseado nessa promessa, para que Ele não desampare as obras de suas mãos. Então, o que é que Davi está fazendo aqui? É um chamado a você não ficar ocioso, mas ele está nos instigando a orar, para que tenhamos a certeza cada vez maior de que Deus cumprirá a sua promessa. E quanto a isso, uma frase de um teólogo inglês chamado Leonard Ravenhill, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: um homem pecador para de orar, um homem de oração para de pecar. Deixa eu concluir meu sermão, minha meditação dessa noite, com essas imagens aqui, que eu não sei se dá para você enxergar daí. Isso aqui é o trabalho inicial de um tapete. Você percebe que os fios estão sendo entrelaçados aí, e à medida, se você tiver um tear, você vai percebendo que isso fica mais simples de ser feito. Simples para eles, E você percebe que à medida que você vai trabalhando, o tapete vai sendo formado. No produto final é quase assim, belíssimo. Belíssimo. Um homem chamado Stênios Marcius, ele escreveu uma música chamada Tapeceiro, e eu queria compartilhar ela com você, porque ela diz assim, escute, ela diz assim, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho. Ele está comparando Deus como um grande tapeceiro. E ele diz: vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, olha que frase linda, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Aí ele diz: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. E é a verdade, A gente vê o tapete pelo lado errado, a gente vê coisa feia. Quando a gente vê pelo lado certo, belíssimo. Aí ele diz: quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte do tapeceiro, para a honra e glória do tapeceiro. Queridos irmãos, a minha vida e a sua é obra de tapeçaria. Eu não sei qual é o fio que está sendo trançado ou passado hoje ou nesses momentos que você está vivendo, mas o fato é que o tapeceiro nunca perdeu o fio. Esse fio faz parte de um todo,
e que você precisa confiar que Ele é habilidoso demais para fazer uma bela obra de arte. Deixa eu concluir com as palavras de John Flavel, esse teólogo que estudamos ultimamente na nossa escola bíblica dominical, porque ele escreveu uma coisa linda. Ele disse assim, da mesma forma como Deus conduziu Israel, Ele também está fazendo o mesmo conosco, nos conduzindo pelo caminho certo que nos leva à nossa habitação final. Ah, se você somente pudesse ver como Deus, no seu conselho secreto, planejou com cuidado todo o roteiro e desígnio da sua salvação, até mesmo nos menores meios e circunstâncias. Ah, se Deus deixasse você fazer assim, não tem as cortinas de um cinema, você chega lá e abre e consegue enxergar alguma coisa. Ele está dizendo assim, se você conseguisse abrir as cortinas e Deus estivesse lhe dando um vislumbre, você veria que nos mínimos detalhes Ele planejou a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele não desampara as obras das suas mãos. Por isso, dê graças a Deus por sua força, mas percorra os seus caminhos e tenha certeza que Ele nunca desamparará a obra das suas mãos. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, cada vida com a sua história, cada tapete que aqui se encontra, são cores, designers, layout bem distinto. Vamos ver a mescla de cores, vivas, outras bem escuras, mas tudo faz parte do próprio tapete. Quando olhamos do avesso, como disse a canção, nós nem imaginaríamos o desfecho. No fim das contas, tudo se explica e tudo se encaixa e tudo cooperou para o bem. A nossa vida é uma obra de tapeçaria, tecida dessas cores alegres e vivas, contrastando no meio das cores nubladas e tristes. Eu nem sei o que na vida de cada pessoa aqui, as cores de 2021 foram preponderantes. É muito provável que para o mundo estas foram as cores nubladas e tristes. Mas faz parte do todo. De modo que eu quero te rogar, Senhor, que tudo que nós vimos aqui nessa noite fique guardado no nosso coração. Que a força que destes à minha alma, quando me acudiste e alentaste, que a humildade permeie o meu coração. Que o Senhor possa refazer a minha vida nos momentos de abatimento. Que o Senhor não desampare essa obra inacabada. Portanto, me ajuda a orar, a buscar, porque faz parte exatamente desse processo que o Senhor mesmo iniciou e que o Senhor promete acabar. Abençoa cada vida aqui presente e dê-nos a confiança de que o Senhor concluirá tão sublime obra, para honra e glória do tapeceiro. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramada sobre esse vasto mundo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.